Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca e estamos aqui para mais um episódio da série Mãe Exausta, ainda há uma esperança. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de te convidar para entrar no nosso canal Bianca Bernardino, se inscrever, ativar ali o sininho de notificações, dar aquele like, compartilhar, comentar, porque é muito bom pra gente, né? Faz com que esse conteúdo seja relevante ali na plataforma e outras pessoas também possam visualizar e ser tocadas com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para dizer. Também quero te dizer que estamos nas plataformas de áudio, Spotify e Apple Podcast. Nas redes sociais também você pode nos encontrar, Instagram, Twitter, TikTok, estamos por aí. E hoje nós temos um episódio muito especial, uma convidada muito especial também. Ela é linda, mãe aí de 3 preciosidades com idades totalmente diferentes, com uma história de vida que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração, uma história de superação. E hoje ela está aqui para compartilhar conosco um pouquinho dela. Ana Saraiva, meu amor, muito obrigada. É um prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo meu. Nossa, quanta honra estar aqui com vocês. Eu ficava assistindo e falava, meu Deus, um dia estarei lá. Sim! Tava falando com a Ana, né? A gente se conhece às vezes da igreja, né, amor? E você dá aula para meus filhos lá na sala do Kids. E a gente vê a Ana, tal, para lá e para cá. Tava compartilhando com meu esposo. E quando você contou um pouquinho da sua história lá no Spa da Alma, é aquele negócio mesmo que a gente estava comentando no dia, né? Meu Deus, a gente realmente não conhece as pessoas a fundo, a gente não conhece a história de ninguém. E esse espaço tem sido muito especial por causa disso. Porque é onde a gente está conseguindo ver a essência das pessoas, né, amor? Da onde vem, que todo mundo tem uma história para contar, né? Todo mundo está calejado, todo mundo tem uma cicatriz, todo mundo está procurando, né? Às vezes um abraço, um aconchego e um espaço aqui como esse para poder compartilhar, porque eu tenho certeza que outras pessoas começam a se ver também nas nossas histórias e dizer, nossa, eu também passei por isso, eu também passei por aquilo, eu posso vencer, eu posso estar. Então eu quero te agradecer muito, meu amor, novamente. Que agradeço. É verdade, Bianca. E às vezes assim, a gente olha atrás de um sorriso, né? Fala assim, uau, quando sabe a história da pessoa, fala, uau, ela passou por tudo isso, não parece, né? E cabe a nós fazer com que nossas dores do passado, a gente tire algo de bom. Quando as pessoas me perguntam assim, como que você passou por tudo isso e você é assim, uma pessoa doce, uma pessoa serva? Eu falo assim, porque eu não deixei aquela situação entrar pro meu coração de uma maneira ruim. Eu trouxe aquilo para mim, porque na rua Deus te colocava pessoas para me ajudar. Então assim, eu amo ajudar as pessoas porque um dia alguém me ajudou. Sabe? Pessoas que eu nunca nem imaginava, que eu nunca nem vi na vida, me davam um prato de comida, me davam um abrigo. Então, é isso. Já vou começar a chorar no começo, na introdução. Ai, Ana. Então vamos lá. Vamos começar um pouquinho da tua história. Tu é da onde? Nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo e aos 3 anos eu fui morar na Bahia. Então eu sou paulista baiana. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci na Bahia. Passei toda a minha infância e adolescência na Bahia e quando, tipo, termina o 2º grau, eu falei, agora eu vou embora para São Paulo para estudar, trabalhar. Era uma cidade pequenininha. Meu marido fala assim que a cidade tem uma mão única. Você entra e não tem como voltar. E aí eu fui para São Paulo para trabalhar e estudar, porque quando termina o 2º grau na cidade não tem faculdade, então todo mundo ia para Goiânia, para Brasília. Eu tava com 20 anos, 19 para 20 anos, E aí fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu já conhecia, na verdade, que com 15 anos eu tinha voltado para São Paulo, morei 1 ano, e o pai da minha filha, ele foi meu primeiro namorado, assim. Aí, depois de 5 anos eu volto para São Paulo, a gente se reencontra, e nesse reencontro eu engravidei da minha primeira filha, da Mariana. E lá, só que aí
eu descobri que ele não era mais aquela pessoa de 5 anos atrás. Ele já era uma pessoa que estava envolvida com coisas que eu virei e falei assim, eu não quero isso pra minha vida. E terminei o relacionamento com ele. A gente estava junto há um tempinho, quando eu cheguei em São Paulo. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Uhum. Só que depois de um mês que eu tinha terminado o relacionamento, eu descobri que estava grávida. Nossa. E eu trabalhava numa loja. E quando eu falei pra gerente da loja que eu estava grávida, ela falou assim, meu bem, você não faz mais parte da equipe, tá? Que no dia seguinte, né, eu cheguei pra trabalhar de uniforme, ela pegou e me deu as contas. Eu fiquei, meu mundo caiu ali, eu falei, e agora? Pra onde que eu vou? Eu dividi aluguel com uma amiga, e essa amiga falou assim, agora que você não tem trabalho, não tem como você morar comigo, você vai ter que procurar outro lugar. E eu fiquei sem chão, né? Eu falei assim, e agora? Pra onde que eu vou? Quem é que vai empregar uma grávida? Naquela época eu não sabia dos meus direitos, porque eu podia ter Isso. processado a empresa, né? Claro. Mas a cabeça tava um turbilhão. O dinheiro que eu lembro que Da rescisão. eu recebi R$ 342 da rescisão. E aquele dinheiro eu comprei remédio para abortar. Eu usei aquele dinheiro todo. Na época era muito dinheiro, o ano era 2002. 2002. Sim, era como se fosse um salário mínimo hoje, né? Ou mais de um salário mínimo. É, porque né? eu era ponta da loja, eu ganhava sempre R$ 800. Era muito dinheiro que eu ganhava. E aí eu lembro que eu fui numa loja lá em cima, eu trabalhava no piso de baixo, cheguei na loja de cima, falei com uma menina que trabalhava lá, onde que eu posso comprar um remédio para eu tirar minha filha, para eu tirar esse bebê, eu não quero. Aí saiu uma moça, que depois se tornou uma amiga minha, com uma bíblia na mão, ela saiu do estoque da loja e falou assim, eis que te digo, o que tem aí na sua barriga fui eu que te dei. Aleluia. E se você tocar... Aí ela falou um monte de coisa, eu não lembro. Eu falei assim, que louca, eu não conhecia a palavra. Então eu falei assim, que louca. E saí e me indicaram lá e eu fui e comprei o remédio. Eu fiz de tudo, Bianca, para tirar minha filha e graças a Deus não aconteceu. E assim foi a minha gestação da Mária, eu fiquei sem ter onde morar, procurava, te conhecia, te contava a minha história para você na rua e você falava assim, quer dormir lá em casa hoje? Aí eu ia pra sua casa, nem te conhecia. Gente, imagina essa época de hoje. Isso. Mas vamos voltar. Então, tu, grávida, já ainda no comecinho ali, você descobriu bem no começo. Falei pro pai da criança, né? Falou pra ele não quis saber Eu falei também. assim, olha, você vai me ajudar? Ele falou, não. Eu falei, então não me atrapalha. E o orgulho, eu podia ter voltado pra Bahia, pra casa dos meus pais, mas o orgulho não deixou eu voltar pra... Falei, eu não vim pra cá pra estudar e trabalhar, eu vou voltar grávida? Não quero isso. E minha mãe também nem tava sabendo de nada que eu tava passando. Eu nem queria que ela soubesse. Daí, quando a tua amiga também te disse, não pode mais ficar aqui, daí pra onde tu foi? Da rua, eu saí com a roupa do corpo. Eu saí com a roupa do corpo porque eu não tinha pra onde ir, como que eu ia levar as roupas, né? Como que eu ia levar as coisas. E aí nisso eu passei, saía procurando emprego, sabe? Aí a barriga foi crescendo e eu saía ali no centro de Osasco procurando emprego nas lojas. Eu passava em frente às lojas de bebê e falava assim, olhava assim, porque aí eu já estava começando a aceitar a gestação. E eu falava assim, ai, bem que eles podiam me dar um macacãozinho, bem que eles podiam me dar isso. Se eu pedir, será que eles me dão? E assim eu passei a gestação inteira vagando por São Paulo. Eu falo que eu conheci São Paulo inteira. Fui para Osasco, fui para Barra Funda, nossa, Jandira, muitos lugares que eu fui. E ali na Barra Funda foi onde eu mais fiquei. Tinha uma lanchonete lá e o dono da lanchonete, ele me contratou. Mesmo grávida, ele me contratou para trabalhar lá com ele. E ele sofreu um acidente de moto e tinha que dormir na lanchonete. Aí eu dormia lá na lanchonete com ele para cuidar dele, para poder levar ele no banheiro à noite, por comida e moradia. Então, assim, ele me dava cachorro quente, que era o que servia na lanchonete, e eu dormia no chão, no carpete, no chão do quarto, e ele dormia na cama porque ele estava com a perna quebrada. Aí chegou um belo dia, ele falou assim, ele me chamava de barriguda. Barriguda, eu vendi a lanchonete, você precisa ir embora amanhã, porque a nova dona vai assumir segunda-feira. Isso era um domingo. Eu falei assim, mas eu não tenho pra onde ir. Meus parentes não me querem. Tipo, eu sou ovelha negra da família, ninguém me quer. E ele falou assim, se vira. Aí eu sentava na frente daquele semáforo ali da Barra Funda, da Uninove, da Francisco Matarazzo. E eu ficava, vou me jogar.
Eu não via esperança, eu não via solução. Eu falava assim, o que vai acontecer com a minha vida? Eu com essa criança, sem ter onde morar, sem ter dinheiro, sem ter nada. Mas sempre aparecia alguém, colocava a mão no meu ombro e falava assim, você tá bem? Aí eu olhava assim e não respondia nada. A pessoa falava, Jesus te ama. E eu ficava, será que ama? Que Jesus é esse? Né? Mas depois que o tempo passa, a gente vê assim que Jesus cuidava o tempo todo, né? Depois que a gente conhece a palavra. De Deus. Depois que a gente conhece a palavra, a gente fala assim, uau. Aí a Mari estava para nascer, não tinha feito pré-natal, não tinha feito nada. Cheguei na casa de uma tia minha e falei, tia, eu não tenho para onde ir. O bebê tá para nascer, eu preciso ficar aqui. Ela pegou o telefone, ligou para minha mãe e falou assim, olha, a sua filha está para parir, com essas palavras. E eu não quero, eu não vou cuidar dela. Minha mãe veio da Bahia para ficar comigo, para me ajudar. Aí tinha um cunhado da minha tia que tinha um barraco lá na favela. E falou assim, olha, eles me chamam de Paula, porque a minha mãe é Ana e eu sou Ana Paula. Ó, Paula, você pode morar aqui no barraco e quando o seu bebê nascer, você começa a pagar aluguel. Eu falei, tá ótimo. Aí a gente foi morar lá, e um vizinho deu uma geladeira, um deu um fogão, cada um deu uma coisa. E ele começou a minha história com a minha filha, com a minha bênção. E aí, quando ela fez um mesinho, eu saí para procurar trabalho, não encontrei, aí eu encontrei para minha mãe trabalhava na sapataria do Futuro, lá em São Paulo, trabalhou até eu vir embora para os Estados Unidos. Nossa! Aí quando eu vim embora para cá, ela voltou para Bahia. E a Mari, assim, a Mari é um presente de Deus mesmo, sabe? Aquelas palavras que a moça me falou, que essa moça, por coincidência, ela morava no barraco atrás do meu. Nossa! E aquela que deu a profecia para ti, ia né? todos os domingos na minha casa, de manhã. Aninha, vamos pra igreja. Ela que me levou para os caminhos do Senhor, aquela moça que eu xinguei. Hoje ela está com o Senhor, ela morreu de câncer. Ela morreu com 32 anos de câncer. Nossa, que nova. Mas enquanto ela estava aqui, ela fez o papel dela. E assim, eu fui para a igreja com ela acho que por uns 3 anos, enquanto eu morei ali pertinho. E eu falo assim que Deus, ele tem uns planos, ele não deixa a gente sozinho nunca. Por mais difícil que a situação tá, a gente vai preciso passar por aquele deserto, por aquele momento, porque ele tá ali. Ele tá vendo tudo, ele não vai deixar nada te acontecer. Se você tem, né, um propósito, Deus vai cuidar de você ao máximo. E ele cuidou da Mari desde o meu ventre. Quando eu penso assim que ela poderia ter feito o aborto, né, ter acontecido, né, eu ter tomado o remédio acontecido, mas não, Deus protegeu ela no meu ventre, não sei, desde lá ele já cuidava dela e ele cuida dela até hoje. E depois disso eu morei lá com a minha mãe, a gente morou lá nesse barraco por 1 ano, depois eu arrumei um trabalho, comecei a ganhar muito bem, porque eu sou vendedora. Por favor, sou vendedora. Eu sou vendedora. Aí eu comecei a ganhar bem, eu falei, mãe, eu tô ganhando bem, agora a gente pode sair daqui e morar num lugar melhor, porque eu não queria criar minha filha num lugar daquele, assim, não julgo, sabe, Bianca, porque cada um sabe, mas a gente chegava do shopping de madrugada, tipo 10h30, 11 horas da noite, e onde a gente morava era uma viela que era um esgoto, então a gente tinha que passar de madrugada na frente daqueles caras fumando, vendendo droga ali, às vezes tinha toque de recolher, era um lugar perigoso. E eu falei, mãe, agora a gente pode mudar para um lugar melhor. A gente mudou para o mesmo bairro, porém não dentro da favela. Moramos no bairro mesmo, lá no Butantã. E aí a gente foi na Casas Bahia. Nós fomos nas Casas Bahia, compramos tudo à vista. Guarda-roupa, sofá, tudo novinho. Que delícia. Tudo lindo. E isso tudo eu falo assim, foi a força que a Mari me deu de fazer isso por ela. Eu tinha um ser ali que precisava de mim, que dependia de mim. E o meu dever ali, eu falava assim, eu tenho que dar o melhor para essa criança. Porque foi um presente que Deus me deu para eu cuidar. E o meu marido até fala assim, que eu cuido demais dela, mas é porque essa história que a gente tem, e o pai dela virava para mim e falava assim, quando ela crescer, eu vou falar para ela que você tentou tirar ela. Eu falei, não vai ser preciso, eu mesmo vou falar. No dia que eu vou falar para ele que eu estava grávida, eu falei, olha, eu vou tirar, eu não quero, tal. E assim, quando ela teve, acho que com 10 anos, eu contei a história para ela.
ela virou para mim e falou assim: mamãe, eu tenho muito orgulho de você. Obrigada por você não ter desistido de mim. Obrigada por você ser essa mãe. E hoje, gente, eu olho para a Mari e eu falo assim, ela é uma menina exemplar. Ela tá com 20, vai fazer 20 anos agora, dia 29 de maio. E eu não tenho, assim, não tive problema com a educação da Mari, só elogios na escola. Eu lembro quando eu cheguei aqui, ela se matriculou na Fuller, né? Ela estudava na Fuller. E quando a Júlia fez 5 anos, que eu fui fazer a matrícula da Júlia, da minha outra, que a gente vai chegar nessa. A gente vai chegar nela. As professoras da escola falaram assim, você é a mãe da Mariana? Eu falei, sim. Aquela do cabelo cacheado? Eu falei, sim. Gente, ela é a mãe da Mariana. E todas as professoras começaram a falar, sua filha é maravilhosa, sua filha é muito inteligente, sua filha é isso. Eu ficava assim, uau, que gratidão, que coisa gostosa. E nesse tempo, amor, que tu trabalhava, a tua mãe foi lá para te ajudar e ela ficava com quem? A Mari? É, com a sua mãe. Ela ficava com uma... A minha mãe, eu arrumei um emprego para minha mãe primeiro. Eu fui procurar para mim, arrumei para ela. Ela ficava com uma vizinha nossa, que morava ali na favela também. A Daiane, um anjo que Deus colocou na minha vida. Pessoas que Deus coloca. Ela tinha 16 anos, a Daiane. E ela era apaixonada pela Mari. E ela se engravidou com 17 anos, porque ela era louca pra ter um filho. Que ela falou, eu quero uma filha igual a Mari. Gente, quem conhece a Mari sabe o tão doce, o quão doce que ela é. Meiga, ela sempre foi, desde baby até hoje. Ela tem aquela carinha, a vozinha, meiguinha. E aí a Daiane cuidou da Mari por um tempo e eu fui morar em Campinas, fui transferida de trabalho. Aí eu deixei com uma dona da boca. A minha filha já passou por muitas coisas, sabe? Mas eu vejo assim, ela hoje, eu olho pra ela e falo assim... Eu tava até ouvindo um louvor ontem, aquele louvor que fala assim, filha, eu vou honrar a sua descendência. E eu chorei tanto ontem no carro quando eu ouvi esse louvor, porque eu vejo que ela se tornou, onde ela chegou e onde ela ainda vai chegar. Em nome de Jesus. Eu falo assim, ela, graças a Deus, ela não vai passar por nada do que eu passei. E aí depois dessa fase lá das lojas, eu conheci meu marido, a gente começou a namorar, acho que a Mari tinha 3 anos, a gente começou a namorar. E depois de 5 anos a gente se reencontrou de novo. Eu tenho esse negócio. Eu tenho esse negócio de reencontros. E aí a gente começou a namorar e depois a gente casou. E aí veio a Júlia. A Mari estava com 9 anos quando a Júlia chegou. E eu queria algo diferente, sabe? Eu falei assim, tudo que eu passei com a Mari, eu quero viver diferente com a Júlia. Só que ainda não tinha sido dessa vez. Eu trabalhava numa loja muito boa na época que eu engravidei da Júlia. A gente já tinha nosso apartamento. Não, a gente tinha casado e o apartamento que a gente tinha comprado não saiu na época. Aí eu tive que morar com a sogra, morar com a minha mãe, sair da casa de um, sair pra casa do outro, até o nosso apartamento ser liberado. Então, assim, aquele sonho de mãe, de montar o quartinho do bebê, porque quando eu ficava grávida da Mari, na frente daquelas lojas de bebê, meu sonho era montar um quartinho de bebê bem bonito. Tanto é que depois eu fui trabalhar em loja de bebê, eu trabalhei com móveis e decoração para bebê lá em São Paulo. E eu fazia aquilo com tanto amor. E eu ouvia aquelas histórias daquelas mães. Às vezes dava vontade de dar desconto para todo mundo. Eu falava assim, gente, eu tive tanta vontade de ter essas coisas. Aí veio a Júlia, a Mari apaixonada. Eu lembro, Bianca, que a Mari, quando ela era pequena, ela falava assim, mamãe, se você morrer, eu morro junto. Eu ficava assim, oh meu Deus. Aí depois, quando a Júlia nasceu, ela falou assim pra mim, mamãe, se você morrer, eu não vou poder mais morrer. Eu vou ter que cuidar da minha irmã. E eu, ai meu Deus, que coisa mais fofa. E elas duas têm uma conexão muito linda, sabe? A Júlia e a Mari, elas são... Ai, falar de filho é uma coisa assim, né? Elas são totalmente diferentes, mas as duas são muito meigas e são muito unidas. A Júlia nasceu, então, que estágio que você estava com relação à Júlia? Eu trabalhava em loja, trabalhava em shopping, e era das 10 às 10, então assim, eu não convivi também com a Júlia. Ah, tá, então estava nesse pique também. Estava nesse pique. Porém, numa situação financeira já estável. Um pouco melhor, né, um pouco melhor. Estabilizada.
E só que eu não curtia a Júlia também. A Júlia ficava, eu trabalhava de domingo a domingo, então assim, ela ficava mais com o meu marido e com a minha sogra. A Mari ia para casa da minha mãe e, e a Júlia ficava na casa da minha sogra com o meu marido. E eu ia trabalhar, chegava de noite, então eu saía ela dormindo e voltava ela dormindo. Tanto é que aí quando a gente veio para os Estados Unidos, a Júlia estava com 3 anos e eu falei, agora é que eu vou curtir minha filha. Foi aqui que eu consegui viver com a Júlia coisas que eu não vivi com a Mari, né? Tipo, ter mais tempo, igual que a gente trabalha de segunda a sexta. E eu consegui ter um pouco mais de tempo com a Júlia. Mas ainda não estava bom, porque as dificuldades que a gente passa quando chega, tinha que trabalhar, tal. Ainda não era o sonho O de que tu mãe, queria, o sonho que eu né? tinha a imagem que fica na minha cabeça é a frente da loja com as coisas de bebê. Aí, na pandemia, eu engravido. De novo. Eu engravidei, antes da pandemia eu engravidei e perdi. Sofri bastante. Eu perdi um bebê, acho que tava poucas semanas, ele tava nas Nas trompas. trompas. Mas Então, chegou a morder. Não sei como é que eles falam, né? Mas chegou tu precisar fazer cirurgia, tu perdeu a trompa, tudo? Não chegou Foi normal, fazer isso. Eu tava indo até no Foi aborto 4 de espontâneo. Foi, eu tava no 4 de julho, a gente acampa, lá eu falei, nossa, falei, eu perdi, eu fiquei o 4 de julho toda internada lá no Cape Cod. E aí eu fiquei super triste, né? Eu falei, nossa, eu queria tanto um bebê, queria tanto poder fazer o quartinho do bebê, fazer tudo bonitinho. Tu sonhava por essa maternidade diferente, né? Tu tinha um Isso. sonho de maternidade, Isso, né? porque assim, eu não pude dar um quartinho pra Mari, eu não pude dar um quartinho pra Júlia, e eu queria No caso da Júlia foi por causa das mudanças, as mudanças, né? Não isso. tinha um local Não tinha, estabelecido. era a casa da minha mãe, casa da minha sogra, até ficar o nosso apartamento pronto, foi uma loucura. E aí veio o Daniel, depois de 6 meses que eu perdi, aí eu engravidei de novo, aí veio o Daniel. Aí o Daniel, Hoje ele está tá com 2 anos e meio, eu tenho filho para todas as para todas as todas as idades. idades. Então, assim, eu tenho a jovem, a pré-adolescente e o baby. E o baby. E aí o pessoal fala, você tira de letra, né? Todas as fases agora, porque você já passou por todas, mas cada filho é diferente. Eles são totalmente diferentes. O Daniel, ele tá deixando meus cabelos... E, amor, desculpa, mas a tua idade agora? Eu tô com 41. Então tu teve o Dani com quase 40. 38. Tive o Dani com 38. Eu tive a Mari com 21, a Júlia com 30 e o Daniel com 38. Então foi praticamente de 8 em 8. É, 8 em 8 anos. bem... E, amor, como tu se vê agora, mãe do Dani? Baby. Ai, meu marido... Com os 40, né? 40 anos. Eu falo mãe velha. Não. Ser mãe velha. Gente, eu acho assim, que se a gente tem um desejo, um sonho de ser mãe, né? Acho que não importa a idade. É complicado, nos limita muito a energia. Ainda mais a gente aqui, que o trabalho é pesado. Trabalhar limpando casa, trabalhar com... O meu trabalho, eu trabalho com limpando e trabalho com organização. Mas eu pego pesado. Tem hora que eu pego um serviço que eu tenho que levantar muito peso. Então eu chego em casa cansada. Então eu não tenho aquela energia para brincar com ele, mas eu sei que eu tenho que brincar com ele. Então eu tenho que sentar, eu tenho que brincar com ele. E ele tá numa fase que ele tem uns atrasos na fala, então requer mais atenção de você estar ali conversando, falando, ensinando as palavrinhas. Graças a Deus eu tenho a Júlia me ajuda muito com ele, ela ensina muita coisa para ele. Mas ela falava assim, ela que pedia também um irmão, né? Ela, mamãe, me dá um irmãozinho. Aí quando ele nasceu, ela falou assim, agora você faz outro, porque a nossa idade é diferente, então eu não vou brincar com as mesmas coisas que ele brinca, igual a Mari comigo. Aí eu falei, filha, daqui não sai mais nada, não. Mas tu chegou a morar, fazer laqueadura, alguma coisa? Fiz agora. Agora é de verdade. É de verdade. E aí, assim, o Dani, ele é um fofo também, sabe? A Mari é apaixonada por ele, a Júlia... E tu se sente que realizou, amor, hoje a tua maternidade no Dani? Ai, menina, eu fiz o quartinho. Era o que eu queria. Eu fiz o quartinho do jeito que eu queria, tudo decoradinho, tudo bonitinho, as gavetas todas arrumadinhas, tudo que eu sonhei pra minha filha. Deus me proporcionou, sabe, assim, Meu marido falava assim,
as amigas falavam assim, é besteira você que fazer isso, é besteira. E meu marido falou assim, é o sonho dela. Ela quis isso desde a Mari. Ela sempre sonhou com isso. Ele virava pra mim e falava assim, amor, eu te apoio. O que você quiser fazer, pode fazer. Era pandemia, a gente tava sem trabalhar, tipo, as minhas casas tinham cancelado. E eu falava, meu Deus, de onde que eu vou tirar dinheiro pra pagar essas coisas? Mas como sempre, Deus estava ali do meu lado, me Deus abençoando. realiza os sonhos. As minhas clientes me abençoaram muito, clientes que na pandemia cancelaram e elas continuaram me pagando mesmo assim. Então, assim, e o Dani nasceu, não faltou nada pra ele até hoje, não falta nada. E eu me sinto assim como mãe realizada agora é educar nos caminhos do Senhor, porque assim, o mundo tá tão difícil. Hoje a Júlia me contando umas coisas que ela viu lá na internet de um cara que fez uma maldade com um animal. Ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, por que isso? Por que faz isso? Por que as pessoas fazem isso? Então, assim, é tanta maldade no mundo. Se a gente não educar nossos filhos dentro da nossa casa, as telas, elas educam. Eu tava até falando com o seu esposo que o Daniel, ele não tem acesso a telas. Não deixo ele ter acesso a telas, porque eu quero deixar ele o máximo longe disso. O quanto eu conseguir segurar. E o contato da gente com, né, com os filhos é muito importante. De você estar ali com eles. Presente, realmente. Né? Hoje eu ainda trabalho muito, ainda não estou o tempo que eu queria com ele, mas... O tempo que você tá é proveitoso. Exatamente. Né? A gente brinca, a gente deita no chão e brinca de esconde-esconde. Eu brinco com os bichinhos dele, eu vejo a evolução dele, assim, quando ele fala uma palavrinha, que agora que ele tá começando a falar as palavrinhas, aí eu faço festa. Eu falo, a Mari chega, a Júlia chega, eu falo, o Dani hoje falou isso. Aí elas falam assim, você é apaixonada por esse menino, né? Eu falo, eu sou apaixonada por vocês todos. Cada um tem, igual a Mari agora, ela ganhou bolsa 100% pro college, agora ela vai trabalhar no hospital, ela começa amanhã a trabalhar. Então, assim, eu festejei, eu falei de alegria. Então, cada um tem sua... Amor, e o pai dela, né? Continuou tendo contato depois com ela? Não, o pai dela... Quando ela nasceu, o meu pai pediu pra registrar ela no nome dele. Então, eu tive que ir atrás pra poder colocar o nome dele. Porque meu pai falava assim, eu não quero uma neta sem pai. E aí, até os 2 aninhos dela, ele ia lá em casa, olhar aos finais de semana, ficava lá com ela. Aí, depois disso, aconteceu uma coisa com ele e ele teve que sumir. E agora, há pouco, ele apareceu de volta, ele liga pra ela, conversa com ela, mas é uma relação assim que ela fala assim, mamãe, eu não tenho que conversar com ele, eu não tenho assunto, porque assim, ela não conviveu com ele. E uma coisa interessante que no meu marido também, Bianca, que quando a gente casou, meu marido falou assim, olha, eu não quero que a Mari me chame de pai, porque o pai dela tá vivo. Ela tem um pai. Eu serei o pai dela aqui, mas eu não quero que ela me chame de pai. E eu falei, ok, eu respeito sua opinião, e ela também respeitou, então ela gosta dele. Às vezes como fosse, né? Às vezes imagina, a gente discutia, ela falava assim, mamãe, não fala assim com ele, eu nunca tive um pai, agora que eu tenho, você fica fazendo assim. Olhava assim, para de drama, menina. Não, te defender, pode defender. Mas e tudo que ela fala, assim, né, quando acontece alguma coisa que ela vai agradecer, ela sempre agradece a ele, e ele é bem, assim, rígido em questão de educação com ela, sabe, de falar o português correto, de ensinar as coisas certas. Então ela fala assim que ela é muito grata a ele por isso, por ter ensinado ela essas coisas. E enquanto o pai dela... Aí quando eu casei também com o Anderson, depois de um tempo o pai dela ficou sabendo que eu tinha casado, aí ele falou assim, eu quero saber com quem que você tá, porque minha filha nunca foi... Aí eu falei, não se preocupe não. Aí um dia eu falei pro Anderson, olha, liga pra ele, conversa com ele. Aí eles conversaram, ele, não, eu vi que seu marido é gente boa, então minha filha tá em boas mãos. Eu falei, que bom, né? Não, amém. E tá mesmo, Está, né, amor? sim. E
como tu estava falando, continua com relação ao college, né? Agora ela ganhou bolsa 100%. Ela ganhou bolsa 100%, aí agora ela começa um trabalho amanhã no hospital, na área dela. Então, assim, aí voltando àquele assunto lá do aborto, né, Bianca? Eu falo assim, se eu tivesse feito isso, o que o mundo teria perdido, né? Olha a doçura que o mundo teria perdido, né? E eu fico pensando, eu quero muito falar sobre isso para as pessoas, porque às vezes a gente tem uma gestação indesejada e a gente fica ali sem saber, mas como que eu vou criar sozinha? O que vai ser de mim? Mas, gente, Deus não dá algo que a gente não possa carregar, né? Tipo uma cruz que a gente não possa carregar. E se Ele te deu, Ele vai te dar as condições para você ter aquilo que Ele te deu. E eu fico pensando nas pessoas que tiram a vida de uma criança, porque eu já fiz isso uma vez. Me doeu muito, porque foi contra a minha vontade a primeira vez. E eu fico pensando o que seria dessa criança se ela tivesse viva. Tu tinha quantos anos, amor, da primeira vez? 18 anos. Eu nunca me esqueço, sabe? Eu sei que eu já confessei a Deus, já pedi perdão. Só que eu fico pensando assim, se tivesse aqui, né? Os meus filhos são tão fofos, são tão bênção. Por que eu deixei acontecer? Por que eu fiz isso? Porque eu... Aí quando eu vejo alguém falando de aborto, de tirar uma criança, eu falo, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Existe um ser aí que pode trazer tanta alegria para sua vida. Gente, hoje tu já é curada com relação a isso, né, amor? Mas como tu disse, sempre me veio à memória. É difícil não vir uma coisa assim. É né? difícil. Imagina uma pessoa que faz um ato desse, que nem conhece a Jesus, não está nos caminhos do Senhor para dizer, não, eu tenho perdão, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu fui, como você falou, fui obrigada a fazer isso. E às vezes a gente vê a parte mental da pessoa nunca mais vai ser mais a mesma, a parte emocional. Você acha que mudou um pouco? Hoje, não, você já está curada com relação a isso, mas na época, assim, quando você precisou fazer isso, esse aborto, o que te causou, assim, na época? Ou tu era muito jovem, não tinha essa concepção? Não, causou muita dor. Causou, né? Causou muita dor. Porque, assim, desde pequena, eu sempre gostei muito de criança. Eu gosto muito de criança, muito. Sempre gostei demais. Então, assim, eu já me via mãe ali. Eu já me via mãe naquela situação ali. Mas aí, depois, tanto é que foi um dos motivos que eu fui embora para São Paulo. Eu não me via mais naquele ambiente. Aquilo ali parece que faltava algo de mim ali. Eu precisava me completar de alguma maneira. E olha que estranho, não é nem engraçado, é estranho. Aí eu vou para São Paulo, engravido e quero tirar a criança que estava dentro de mim. Aquela coisa veio de novo, assim, dessa vez, tipo, a primeira vez eu fui obrigada e dessa vez eu falei assim, da outra vez foi fácil. Vou fazer de novo, né? Só que não era para acontecer, então é muito... E a gente vê as promessas de Deus se cumprindo, né, amor, na sua vida. Porque a moça deu aquela palavra de Deus para ti, na época tu não entendeu. Não entendi nada. Né, que não era para fazer o que você estava pensando, as pessoas passavam por ti no meio da rua, falava, né, que Jesus te amava, do amor de Jesus, aquela pessoa que já está na eternidade, te levava para a igreja. Então são pequenos detalhes quando a gente vê o cuidado de Deus em cada um deles. E eu penso que não deve ter sido nada fácil mesmo, né, amor, criar a Mari sozinha, por mais que tinha o apoio da tua mãe um pouco, né? Vocês moravam juntos, mas ainda tinha toda aquela Ana um pouco antiga. Mas daí tu aceitou Jesus nessa época? Voltando um pouquinho. Não, eu frequentei a igreja com essa minha amiga por 3 anos. E o pastor falava assim, quem quer aceitar Jesus? Eu nem sabia o que era isso. Eu ficava assim, ia embora, terminava o culto, eu ia embora. Aí depois, trabalhando numa loja de bebê, aconteceu uma situação comigo nessa loja. Eu fui acusada de furto, né, de ter roubado lá um dinheiro da loja, que eu era subgerente dessa loja. Eu fui fazer um depósito e o caixa eletrônico comeu o dinheiro, sumiu. Não saiu o comprovante, não caiu o dinheiro na conta. Aí eu fui acusada de ter roubado esse dinheiro.
porque eu era mãe solteira. Uhum. Ah, você passa necessidade, você precisa, tal. Eu tive que ouvir isso, né, dessa pessoa. Aí depois, nesse dia eu saí e para cortar caminho, como eu conhecia a favela que eu morava, eu peguei um ônibus, o primeiro que passou, eu peguei ele mesmo e desci num ponto e cruzei a favela inteira para poder chegar na minha rua, que era fora da favela. E tinha uma Assembleia de Deus aberta, pequenininha, lá no meio da favela. Eu falei, vou entrar aqui. Eu entrei, sentei lá no último banco, aí passou aquele louvor lá, querem entulhar teus poços? Aí eu chorei. Aí a senhorinha que estava pregando chegou e falou assim, filha, o que está oculto será revelado. Eu, Oh, glória a Aí no Deus. final do culto, o pastor, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, eu não sei o que é isso, mas sou eu. Aí levantei a mão, aceitei Jesus, aí liguei para minha amiga que trabalhava comigo, que também ela é cristã, né? Uhum. E falei assim, o nome dela é Ana Júlia. Eu falei, Ana, aceitei Jesus ontem. Ela, que bênção, glória a Deus, ai, que notícia boa, tal. Aí só sei que esse dinheiro, depois de um mês, esse dinheiro apareceu. A gerente do banco ligou, o dinheiro entrou por uma borracha e triturou. Ah, Foi triturado, foi coisa bem... Aí a gerente, ai, desculpa por ter falado daquele jeito com você, não sei o quê. Eu falei... E nesse dia que a senhorinha falou que o que estava oculto seria revelado, ela falou assim, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Depois eu virei gerente. oh, glória. Então, assim, Deus está comigo o tempo todo. Assim, a graça dele, eu sinto o favor de Deus sobre a minha vida em todos os momentos da minha vida. Assim, passo por dificuldade, passo. Mas de um ano para cá, eu tenho vivido coisas tão grandes em Deus. Tenho aprendido, de outubro para cá, na verdade, não tenho nem um ano. De outubro para cá, eu tenho aprendido muito com a nossa pastora. Ela tem me ensinado muito a como lidar com situações difíceis. E eu falo assim, que a gente não tem uma pastora, a gente tem uma mãe, né? Eu chego lá com problema, ela já... Calma aí que eu vou te dar a solução. Vou ligar pra fulana aqui, que ela vai te ajudar. E eu tenho recebido muito apoio da igreja. E hoje eu sou uma nova Ana, sabe, Bianca? Eu consigo hoje ver os problemas de uma maneira muito mais fácil. Eu consigo sorrir no meio da tempestade, eu consigo sorrir no deserto. Eu olho assim, eu tô tendo probleminha, igual eu te falei, no atraso da fala do Dani, aí a babá me liga falando que tá difícil, porque ele às vezes dá uns... Sim, porque daí não sabe se comunicar, né, amor? Aí ele fica estressado. Aí eu fico, meu Deus, o Senhor vai me dar força, vai me dar graça para eu passar por mais essa. E a gente tá passando, cada dia que passa, a gente vai superando um dia após o outro e Vencendo, vai né, vencendo. Aí tem a questão a outra do meio, a Júlia, sofrendo bullying na escola. Então, assim, são fases diferentes de filhos que você tem que saber lidar, mas é aquele negócio, mantenha sempre o sorriso, mantenha sempre a calma. Às vezes as pessoas falam assim, como que você consegue estar sorrindo? Gente, se for desesperar, a gente perde o controle e deixa todos ao seu redor descontrolado também. Então você tem que estar sempre ali firme. Com o decorrer do tempo, né, Ana, tu foi adquirindo então uma maturidade espiritual. Espiritual, exatamente. Né? E isso foi também de estar mais na presença de Deus e se Sim. colocar no lugar de filha. Né? Como você falou, eu sou filha. Eu sou E tu vai filha. contando a sua história, a gente vai dizendo, Senhor, ela não tinha aceitado a Jesus. Não. Ela não tinha dito, eu quero o Senhor. Mas o Senhor já cuidava dela, já cuidou da Mari desde o ventre, né? Então, assim, a gente vê que o nosso Pai não nos abandona. Não. Em nenhum momento Ele nos abandona. Ele está conosco todos os dias, Não é- até, né? Como a palavra fala, até a consumação. Não é dos porque você não é crente, porque você não está na igreja, que Deus não está com você, né? Igual assim, eu não julgo as pessoas, né? Às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação estranha, as pessoas têm o hábito de julgar os outros. Nossa, mas fulana faz isso. Mas você não tá ali, você não sabe o que ela tá vivendo. Então a gente não tem que julgar, ah, mas o filho de fulano é assim, assim, assim. Gente, a gente não tá na casa, a gente não sabe o que a pessoa tá vivendo, a gente não pode, a gente tem que parar de julgar as pessoas. Porque o mal de hoje é isso, é você julgar e não ajudar. Né? Se você começar a parar de julgar e ajudar, eu acho que a gente vai ter um mundo bem melhor. Né? E dar um apoio. É uma mãe que está desesperada por não ter um teto para morar.
tá esperando um filho sem saber o que acontecer, dá um apoio para aquela mãe, não julgue. Ela vai desviar meus filhos, vai, né, mau exemplo para a família. Gente, apoie, dê amor. Toda vez que eu encontro alguém que eu vejo que está sofrendo, eu falo assim, essa pessoa só precisa de amor, ela só precisa ser tratada bem, só precisa de carinho. As meninas que, quando dão help comigo, elas saem todas encantadas, porque eu dou amor, sabe? Eu não sou aquela pessoa que xinga, que reclama do serviço, que não fez direito. Eu ensino. Eu vou lá e falo, olha, eu vou na brincadeira, eu falo assim, olha, a pecinha que tá atrás do beco acho que tá quebrada. Aí, às vezes, eu faço uma coisa errada, eu mesmo falo assim, gente, a pessoa aqui tá meio cegueta. Às vezes a pessoa tá num dia tão ruim, aí uma palavra mal que você fala acaba com o dia Pronto, dela. é. Aí ela chega em casa e desconta em quem? No filho. Aí causa os filhos perturbados. Os filhos todos com a palavra... Sem representação de uma coisa boa da mãe, né? Eu vejo nisso. É o que a gente estava até comentando no episódio, a tal da hipocrisia, né? Que você, quando sai de casa, você vai tratar os outros bem E chega em casa. e chega em casa, desconta nos filhos, desconta no marido, Isso, né? exatamente. Então, o teu filho, né, vai dizer assim, por mais assim, hoje a gente pode achar que é pequenas coisas, por mais que você vai cobrar mais dos seus filhos, claro, né? Você vai cobrar a educação, vai cobrar, né, ensinar, educar, essas coisas, ok. Mas a partir do momento que ele começar a ver isso, então eu vejo, amor, na tua história, que quando a Mari falava, eu tenho orgulho de você, mamãe, eu quero... Ela falava, né? Ela fala. E eu vejo assim que é isso. Porque você, ao mesmo tempo que você é fora, você é dentro de casa. Você estava falando aí que eu dou amor para as pessoas e você dá amor para os seus filhos, né? Mesmo nas dificuldades, você nunca deixou eles desamparados de amor, de mãe, de cuidado, deles saberem que eu sou a mãe de vocês, gente, eu tô aqui, independente das circunstâncias. A gente tá morando num barraco na favela que mora, passa um esgoto. Mas é cheiroso. É, isso. O barraco é cheiroso. É cheiroso. A gente tá morando no apartamento, a gente tá morando nos Estados Unidos. Eu sou a mãe de vocês e eu estou aqui. Então, acho que é isso que tu estás falando, né? O fato da gente procurar sempre estar mais perto, ok. Às vezes, com o trabalho não é possível. Não é. Mas é difícil. O tempo que você tá ali, dê o seu melhor. Mas você tem que achar o tempo e tem que fazer dele o melhor de todos. Então, quando tua fala assim, eu como mãe vejo assim, Senhor, me dá essa experiência, né? Que eu viva isso. Hoje o Noah tem 6 anos, a Zoe tem 4, vai fazer 5. E o que a gente mais... Hoje eles vão falar sempre, né? O Noah fala, mamãe, eu te amo pra sempre. Mamãe, eu vou sentir muita sua saudade quando eu for para a escola. Ele fala assim. Então, né, a inocência da criança, mas não é só nisso. Eles vão crescendo, as fases vão mudando, né? E acho que o meu maior gosto vai ser esse. A hora quando eles saírem de casa, ou quando, né, tiverem uma situação difícil, ou quando forem maiores, porque hoje os probleminhas deles são tão pequenos, né? Claro que para nós e para eles, às vezes me dá uma risada, né? Só que eu não posso rir, às vezes, de alguns problemas. E tua história, amor, eu aqui, imagino quem também está nos assistindo, nos faz dizer o amor. O amor sara, o amor cura, o amor transforma. Né? E como você estava dizendo, né, amor, com relação ao seu aborto que você precisou fazer. Não sei se tu queres continuar mais um pouco. Mas realmente essas pessoas que não sobrevivem mais direito. Se as pessoas não tiverem um encontro com Cristo, né, às vezes não conhecem muito bem, poxa, passei por isso. E a doutora Verbênia falou aquele dia para ti, né? Não foi você, foi a cultura que você estava inserida. Então isso ficou muito marcado para mim. Porque é realmente isso, né? Como você falou, eu cheguei na empresa, a mulher me demitiu porque eu estava grávida, né? No outro dia, não era você, porque você estava grávida, não, era a cultura daquela pessoa que não queria um problema. Um problema, exatamente. Né? Porque eu fui obrigada a fazer o aborto, não foi você, foi a cultura que você estava inserida. Porque eu era ovelha negra da família, não era você. Era aquele contexto de família que achava que
por talvez você querer se dar bem, querer estudar, querer um bom emprego, foi um acidente de percurso, mas como a Bíblia diz... Acidente mais lindo. O acidente mais lindo, e como a Bíblia diz, como os filhos são bênçãos, os filhos são heranças do Senhor, e a Mari chegou para te levantar, para te erguer, para tu ser, né, te mudar de dentro para fora. Isso já era uma pessoa maravilhosa, né, amor? Porque teus filhos falam por ti. Né? A coisa mais linda é ver um filho falando bem da mamãe, né? Dos pais, porque realmente foi aquilo que eles viveram. Então, não sei se tu queres falar um pouquinho mais com relação ao aborto que a gente estava aí. Das pessoas não ficarem, né? Não façam isso, não se deixem levar. Não se deixem levar. Existe algo de bom dentro de vocês. E esse algo de bom, ele vai te dar frutos. E frutos que você vai olhar assim e vai falar, uau, eu que fiz isso, que coisa linda. Né? Eu olho para minha filha e eu falo assim, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada por cuidar de mim, obrigada por cuidar dela, obrigada por, né, esse cuidado de Deus com ela é lindo. E é com todo mundo, não é só comigo, não é só com a Ana. Né? Deus tem um cuidado com todo mundo. Então, assim, alguém que está com pensamento de fazer um aborto, de fazer alguma coisa, gente... Só acredita, só tenha fé, porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, todas, não vai deixar faltar nada. Eu lembro, Bianca, quando a Mari nasceu, ela ganhou 3 carrinhos, ela ganhou o enxoval completo, todas as roupinhas, sapatinho, tudo combinando. Eu ficava assim, olhando, eu falei assim, eu não tinha uma roupa para vestir. E Deus... Foi como se fosse Jesus ali, né? E os magos vêm trazendo os presentes, sabe? A Mari, quando ela nasceu, não faltou nada. Todo mundo, assim, os vizinhos, as pessoas que conhecia, vinham e traziam presente para ela. E ela, até hoje, ela é assim, né? Olha o presente que a Mari ganhou nos Estados Unidos. Ela ganhou uma bolsa 100%, né? O sonho das mães, né? Olha, a Mari hoje também, ela tem documento, gente. Ela ganhou o documento dela devido ao pai dela não estar aqui. Então, ela tem aquele processo lá. Hoje ela tem o documento dela. Então, assim... Existem aqueles mares que vêm para ver, então ela me agradece por estar aqui nesse país. Ela ter pensado neles, né, amor? Ela fala assim, mamãe, obrigada. O que seria de mim se eu estivesse no Brasil? Porque ela olha para as amigas dela lá, ela fala, meu Deus, mamãe, olha isso. E, assim, ela não está indo à igreja comigo nesse momento, mas ela não desviou do Senhor. Ela continua a mesma menina doce, mesma menina meiga, sem vício, sem, sabe? Ela não é aquela... Ela nunca me deu trabalho como adolescente. Graças a Deus, eu não tive esse problema. Então, acho que as mães, elas têm que pensar nisso e dar amor. E quando você olhar para um filho que você tentou abortar, olhe para ele com amor, olhe para ele da maneira que você vai ver que lá na frente ele vai te dar orgulho. Mas isso depende de você. Você tem que dar o amor primeiro, tem que vir de você, né? A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? Então, se você planta cuidado, amor, atenção, você vai colher tudo isso. E se você pensa que um feto não sente, né, amor? O bebê que está dentro da barriga não sente, um bebezinho que depois está ali no seu colo não sente essa rejeição, sente muito. Né? Eu me lembro quando às vezes o Noah era bebê, assim, a gente tinha recém-chegado aqui, então a vida não era fácil, né? Só meu esposo trabalhava e eu sentia que naqueles dias que eu estava mais agitada, o quanto agitava ele. E ele era um bebê recém-nascido. A gente transmite tudo, né? A gente transmite tudo. Então, por mais que não tenha sido do jeito que você imagina, né? Tenha sido de uma forma indesejada, como você falou, mas acredite que Deus veja aquela criança como o Senhor a vê, né? Como uma bênção na sua vida, como um fruto, mesmo nas suas mãos que você vai, né? Uma semente nas suas mãos que você vai plantar e você vai ver nascer os frutos. Né, amor? Hoje tu tá escolhendo os frutos da Mari. Nossa! Né? E vai colher muitos mais, eu tenho certeza. E é assim a nossa trajetória na maternidade, não é o já. A gente tem que olhar lá na frente. Exatamente. Né? Os nossos filhos são flechas. Então, primeiro, quando você pega uma flecha, o que ela é? Ela não é uma flecha ainda. Tu pega um pedaço de pau e vai ali. Né?
aos poucos, modelando até ter uma flecha, depois afia a ponta bem afiadinha, para depois ela ser lançada. Então, assim que a gente tem que pensar nos nossos filhos. E por mais que essa criança não tenha vindo num bom momento, não seja aquilo que você pensou, aceite. Entregue ao Senhor e ame. Entregue ao Senhor as suas angústias, as suas necessidades. Aqui na nossa série a gente tem falado muito nisso, né? De entregar para o Senhor as nossas angústias, confessar mesmo, Senhor, olha, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria, então, no meu ver, este não era o momento, mas o Senhor me deu. Então, se o Senhor me deu, foi o que a Ana falou, eu acredito que o Senhor vai me dar as ferramentas para poder cuidar. Com certeza. Ele não desampara a gente, não. Ele não é porque é crente, não. Ele não desampara ninguém. Ninguém. Né? Nós todos fomos criados por ele, né, Bianca? Todos, não tem exceção. Cabe a nós seguirmos o caminho certo, escolher o caminho certo e levar os nossos filhos. Nós somos exemplos. Então, se você não der o exemplo pro teu filho, ele vai seguir você, porque você é o espelho, né? A Mari olha para mim, ela se espelha em mim. Ela fala assim, mamãe, eu quero ser igual a você, eu quero ter essa força, essa garra que você tem. Você não tem preguiça do trabalho, você tá sempre em busca de coisa melhor. E eu vejo isso em você e eu quero isso pra mim. E eu vejo hoje ela que ela tá realmente, ela não para ali. Ela não fica feliz com aquilo ali, com aquela situação. Ela tá em busca sempre de algo melhor. Eu poderia ser uma triste, derrotada, reclamando da vida. E passar isso para ela, né, Ana? Olha, meu Deus, né? Se lamentar. Aos céus, ouvidos. Mas não, a Júlia também, a Júlia fala muito isso, sabe? Às vezes eu chego em casa cansada, ela, nossa, mamãe, hoje você trabalhou muito, né? Senta aqui, eu vou fazer tudo pra você. Ai, eu que falo lindo. assim, aí você olha assim, você fala assim, eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho, né? E com certeza. a gente vê tantas mães aí sofrendo com os filhos, adolescentes, e você olha assim, você fala assim, o que será que falta, né? Às vezes, será que não falta um pouquinho de atenção sua, um pouquinho de amor, um pouquinho de cuidado? Às vezes a pessoa dá de tudo, né, Bianca? O dinheiro, ele não supre essas coisas. A parte material, né, amor? O dinheiro não supre o afeto. A criança, ela quer atenção, ela quer... A criança, o adolescente também. Os adolescentes hoje vivem no quarto, preso, trancado com o celular. Mas eles querem conversar. E como é que funciona, amor? Tu falou, agora vamos entrar já que tu entrou no celular. Tu falou que o Dani, então, o Dani o mínimo, não tem mesmo o tela. máximo que ele tem de tela é a televisão. Um pouquinho ali, quando a gente tá se trocando, ele tá de manhã, enquanto eu tô arrumando a bolsa dele, eu deixo ele assistindo, que ele fica calminho ali. Mas, e de noite um pouquinho também, quando ele chega da babá, mas não muito, aí a gente pega os brinquedos, vamos brincar e desliga a televisão. Celular, ele nem sabe o que é. Outro dia ele faz terapia, a terapeuta falou assim, ele sabe falar no telefone? Eu falei, ele não sabe o que é um telefone. E ela, nossa, amor. Eu falei, não, ele não sabe. E mesmo vocês assim mexendo, então, daí as mais velhas, como é que é com relação a... A Júlia ganhou um tablet com 2 anos. A mãe não era presente. A mãe trabalhava em shopping o dia todo. Então, assim... Mas você regula, né, amor, hoje com ela, falando assim, Bianca, dessa pré-adolescência. É difícil, depois de que já tá grande, é bem difícil. A Júlia, ela é muito ligada em telas. Infelizmente, ela é muito ligada. Mas, assim, eu controlo o que ela assiste. Eu vejo muito... Eu falo pra ela assim, filha, não acredite nas coisas que você vê no TikTok. TikTok hoje, ele é muito sério, né? Leva as crianças a fazerem coisas terríveis. Então, eu falo, filha, tudo que eles fazem não é verdade, é mentira. Tem muitos esses desafios que eles fazem, bem perigosos. Gente, uma vez eu tava limpando a casa de uma cliente, Bianca, e ela tinha deixado os filhos sozinhos, de 12, de 10 e uma bebezinha. E você acredita que a menina viu um vídeo no TikTok, ela pegou álcool em gel, passou no balcão da cozinha e tacou fogo. Contigo também, dentro de casa? Sim, a sorte que eu tava lá, né? Na hora eu peguei, eu falei, o que você fez? Ela tava vendo o vídeo do TikTok, uma experiência eu quis fazer. Imagina. Então, assim, o que essas crianças fazem? A mãe tem que estar, assim, alertando o tempo todo. Filho, isso ali é mentira. Isso ali que eles fazem é perigoso. Você não pode fazer. Isso ali é só um vídeo que eles fizeram, é fake. Então, você tem que estar o tempo todo atento com eles, né? E a Júlia, ela fica muito em tela.
Com 4 anos, quando a gente chegou aqui, ela tomou as vacinas que tem que tomar, né? Ela tinha tomado 4 vacinas na perna. Primeira coisa, ela chegou em casa. Ela tinha 4? Ela tinha feito 4. A gente chegou com 3, mas ela tomou a vacina com 4. Apertou o botãozinho lá do Google no tablet. Google, como que faz pra sarar a dor da vacina que tomou nas 2 perninhas? Já sabia que o Google poderia resolver os problemas. Então, assim, sabe lá o que essas crianças pensam? O que elas perguntam pra esse Google, né? Então, Noah não sabia que existia esse comando de voz, né? Nossa televisão não tem, porque tem uns que tem um controle que é o comando de voz, né? E daí o Noah foi pra escola e ganhou o bendito computador lá da escola, né? Daí esses dias eu vejo ele lá com o computador da escola, falando lá. Eu digo, ai meu Deus, pronto. Agora já aprendeu a falar no computador. Não sabe escrever, mas ele sabe Isso, falar. não sabe Ela não escrever. sabia escrever, então ela apertou o áudio lá Sim. Eu digo, gente, é verdade, não tinha me tocado disso, que podia falar, né? A Alexa, coitada, sofre na mão dessas Não, crianças, o né? Daniel, eu chego na Alexa, play Baby Shark. Aí o Daniel, ele não fala, ele tá lá na frente da Alexa. Alexa, já. Quer que a Alexa entenda, né? Eu falo assim, meu filho. E ele fica esperando, só que ela não entende ele, tadinho. Então, assim, eles são muito espertos, eles nascem assim. O Noah também teve um pouco de atraso de fala e até hoje ele tem o som do R ainda não sai, né? Pro inglês até ele fala tranquilo, mas o português, às vezes, o R, ele troca pelo L, né? Pra ele tá falando certo. Porque pra ele tá pronunciando certo, mas a gente que escuta não tá. Gente do céu. Deus só sei que a Zoe dava conta de falar Alexa e ele não. Daí, quando ela falava com a Alexa respondia a ela. E ele falava, a Alexa não respondia. Digo, filho, mas Por causa da não da saía. pronúncia. Por causa do sa, né? Não saía, que ele tem o ra e o sa, né? Ele tinha essa dificuldade. Agora tá só no R. E ele ficava muito, mamãe, por que ela não... Daí a Zoe, não, pode deixar que eu falo pra você. Ele, mas eu quero falar com ela. Tadinho. E daí essa Alexa sofre. Alexa stop, Alexa canta, Alexa não sei o quê. Daqui a pouco agora o Noah falando inglês, já tá falando inglês com ela. E daí ele fica rindo, né? Que ela responde as Ela coisas pra responde. ela. E é assim, né, amor? Gostoso. Mas, então, com relação às telas, é isso, né, amor? Mas agora com o Dani, tu consegue estar mais perto dele. Sim, eu consigo ter mais tempo com ele. mais E agora eu tô até procurando dar uma parada nos meus trabalhos também. Diminuir um pouco pra poder ficar mais tempo com ele, que ele agora vai pra escolinha. Eu acho que vai ficar 2 ou 3 horas só por dia. Ah, tá, por causa da terapia que ele tá Isso. fazendo. Aí os horários não vão bater com os meus. Então eu vou precisar fazer um planejamento aí melhor. Então eu vou ficar mais em casa. Mas esse atraso de fala é só, daí ele tá na fono, na terapia, fono. Eles estão fazendo acompanhamento, falaram que teve um avanço muito grande, ele já começou a falar algumas palavrinhas, ainda não forma frase, mas já fala algumas. Igual, ele não fala mamãe nem papai, ele fala tatai e nanãe. Ah, tá. Então, o inglês ele já fala algumas palavrinhas Pois é, em inglês bem melhor. Pra eles é mais fácil, né? Aí ela falou que ele teve um avanço muito bom, então... E falou que até os 3 anos é normal a criança não falar direitinho, né? Começar. Diz que depois dos 3 que eu tenho que me preocupar. E as birras que ele dá, ele tem hora que ele fica tão nervoso, ele me bate. Né? Ele se bate, ele se machuca. Né? Ele se bate, ele se joga. Porque ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, pedir o que ele quer, então... Ele fica irritado, Extravasa, ele fica né? nervoso. Então, ele tem que soltar. Aí a pediatra falou assim, isso é normal, porque ele não sabe te pedir. Então... Hoje, quando ele sabe o que ele quer, o que eu pedir, ele não faz isso, né? Ele sabe pedir água, ele sabe pedir suco, ele sabe pedir o biscoito que ele gosta. Ele aponta para o armário onde fica o biscoito que ele gosta, ele é aqui. O desenho que ele gosta de assistir na televisão também, quando eu vou ligar, ele fala ali, ele aponta ali, não é? Aí, se eu ponho no errado, aí ele começa a dar o show. Mas a gente vai tentando. Não, amor, vai dando certo. Ajudando. Né? E aqui é bom que tem um suporte. Demais. Né? Ótimo demais. com relação a isso. E enquanto mais cedo a gente procura ajuda, igual eu percebi que ele
era diferente das meninas na relação à fala com o Aninho. Com o Aninho ele não dava tchau, não jogava beijo, ainda não falava mamãe nem papai, e as meninas já falavam. Então eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Eu fui falar com a pediatra e foi onde ela me indicou. Então assim, se você tem um filho, que você tá com alguma dúvida, quanto mais cedo você procurar né, não fique com dúvida, procure, porque ele faz terapia desde 1 aninho e eu vejo a evolução, assim, muito grande. Né? Se você tem condições, né, já de procurar um profissional, por que não fazer? E é de graça. Aqui é uma bênção, né, com relação a isso. Mas se você vai, né, falar com o médico, poxa, não custa, né? Eu também, né, o que aconteceu com o Noah com relação ao atraso de fala, ele estava com atraso, tudo, pois no dia da visita dele, nunca me esqueço, 16 de março, era o dia da visita dele. Agora o ano que eu não vou lembrar, mas foi o ano que começou a pandemia, 2020, né? No mesmo dia deu lockdown. No dia da visita. Daí, como ele ia fazer já 3 no final do mês, ele não poderia mais ter a terapia em casa, tinha que ser encaminhado para a escola. Né? Mas daí estava tudo fechado. Não teve como ir. Não teve como ir. Daí eu sozinha comecei a pesquisar. A Zoe ajudou muito ele. Nossa, ajudou demais, porque ela é bem faladeira, né? Então, é uma coisa também que eu vejo com relação a meninos e meninas. As meninas falam cedo. Né? A Zoe falou muito mais cedo e o Noah, com a parte motora dele, foi mais avançada do que dela. E ela, aqui, né? Hoje a gente estava num lugar, fomos lá buscar o carro e ele desligadão, né? Tomando água com o copo na mão, ela já tinha ido, tomado água, pegado água para ele, deu a água na mão dele e não sei o que lá, já tinha tomado a água dela, já tinha botado no lixo e ele ainda estava lá. Daí daqui a pouco ele, ô Zoe, onde que tá o lixo? Na frente dele. Eu digo, meu filho. É homem, então. Mas aí a gente já vê a diferença, né, de personalidade e o quanto ela ajuda ele, que ele até já tá também com relação a isso. Por isso que é importante ter um filho próximo do outro, né? Eles têm o quê de diferença de idade? 1 ano e 5. Isso que a Júlia me cobra aí. Faz outro. Faz outro, porque pro Daniel não sofrer. É interessante isso, porque um acaba ajudando o outro. Um desenvolve mais rápido do que o outro. É bem legal. A Júlia, ela também... a Mari tinha 8 anos quando a Júlia nasceu. Era bem diferente também. Mas a Mari sempre foi muito companheira da Júlia, sempre... Porque eu acho que as meninas também já têm esse dom, né, da nossa criação de cuidado, né, até hoje, né, a Zoe é mais nova, mas eu vejo ela cuida mais do Noah do que o Noah dela, né, eu sempre digo para ele, filho, você é um menino, você tem que proteger sua irmã, ano que vem ela já vai para a escola junto com você, então, né, tento colocar nele esse senso de proteção. Mas quem cuida dele é ela. Tu até falou, né, amor, um dia na sala, não foi tu que me falou? Como é que é o seu nome? Ah, não, a Paty. A Paty do pastor Ela André. Que responde. Ela que responde. Ela que responde. Agora, depois que o Noah desenvolveu mais a fala, tudo, porque eu sentia que ele era mais retraído com relação a isso, porque como ela fala mais rápido, né? E ele demora mais para pensar e para falar. E daí, mas a gente também tá treinando ela para não, filha. Ele tem que falar, né? Ele tem que responder. Ela fala o nome dele, ela fala a idade dele. Então é isso também, né, amor? Então hoje tu tem experiências diferentes, porque os filhos são diferentes. Por mais que a tua maternidade também é um pouquinho mais tarde, né, amor? Eu fui mãe aos 28 e casei com os 19. Então, eu sempre digo assim, foi a minha melhor fase para eu ter filho. Sim, eu sempre falo que amor? Ter filhos até os 30, né? Tipo assim, dos 28 aos 30 anos, acho que é uma idade excelente para ter filho. Porque você ainda tem uma disposição, você ainda tá ali... Mas eu falo, gente, depois dos 35... Quem tem o sonho de ter um filho, tenha. Mas quem já tem mais filhos... Depois dos 35 é difícil. Não, mas tu diz assim nessa parte do pique, né, amor? Do pique. Porque agora ele é pequenininho. Sim. Mas o que eu digo assim também com relação à maturidade. Tu não acha que tu tá lidando melhor, vamos supor, com o Dani? Com relação a tudo que ele tá passando, né? Com esse atraso. Hoje, com a tua maturidade. Você tem outra visão, né? Com o teu pensamento. Hoje tu tá tratando isso de uma maneira mais leve. Você consegue, olhar também pros outros que você já teve e falar assim... Tem algo errado aqui, então você já teve uma experiência
Anterior. anterior. Então, é igual, fica uma tá doente, vou levar no médico. Gente, não vou levar meu filho no médico. Eles vão chegar lá, vão falar que tá com virose. Da Tilenol. Eu não levo, Bianca. Eu faço em casa. Eu falo, ó, vamos dar esse remédio. Se tiver muito grave, tanto é que ele só vai na pediatra o dia que ele tem consulta. Check-up. Check-up lá, que é de rotina, que agora acho que nem só depois de 1 ano, depois que faz 2 anos é só de uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Então, assim, eu sou daquelas mães que eu não sou de ficar levando filho em médico toda hora, não. Tá com uma gripinha, eu vou levar no médico. Eu evito ao máximo. Eu lembro na pandemia que as pessoas ficavam levando as crianças. Eu falei, gente, não leva. O negócio tá feio lá fora. Vocês estão levando o filho por causa de... Cuida em casa. Agora, se for uma coisa grave, um acidente, quebrou um braço, alguma coisa que você não consegue resolver... Então, tu crê que hoje, então, amor, também tu tem uma maternidade mais leve? Sim, mais tranquila? Sim. Eu não... Desculpa, vou falar uma particularidade do seu marido. Ele falou que ele não dorme direito, né? Ele falou assim, se eles respiram... Que a Zoe teve refluxo, né? Então ele dorme preocupado. Ele já fica alerta, né? E a Zoe se mexe toda. Do jeito que ele dorme, ele acorda. A Zoe, tu vai ver, ela tá com a cabeça no pé. Às vezes, né, assim, transversal. A gente ainda foi comprar uma cama de casal. Tá pior ainda, porque cada vez, às vezes, a gente não acha ela. Hoje mesmo, né, amor? O moço assim, meu Deus, amor, cadê a Zoe? Tipo assim, ela tava entre as cobertas e a gente não achava. Então, assim, eu olho pro Dani lá, ó, tá bem, tá dormindo. Às vezes ele que me acorda, ele acorda às 5 da manhã todos os dias. Meu Deus, aí ele chega, vai dormir, meu Ele chega com a cobertinha dele, descer, porque a gente mora no townhouse, aí os brinquedos ficam lá embaixo. Descer. Aí eu falo, ai, Dani, só mais 5 minutinhos. Aí ele mesmo desce, vai lá, brinca e sobe com o brinquedo e descer. Eu falo, meu Deus. Então, assim, eu sou super tranquila. Eu deixo ele bem à vontade. Tanto é que eu deixo a água bem ao acesso dele. Então, ele tá com sede, ele vai lá e pega a água dele e ele se vira. Ele viu onde eu escondia a chupeta. Escondia não, eu guardo a chupeta, porque às vezes desaparece. Então eu falei pra todo mundo em casa. E não falei pra ele. Falei, ó, quando o Dani estiver precisando de chupeta, tem aqui nessa gavetinha da cozinha. Tá, outro dia a gente conversando ele lá na sala. Ele deu o soninho dele, ele pegou a cobertinha que ele fica passando a mãozinha na coberta. Foi lá, abriu a gaveta, pegou a chupeta e botou na boca. Eu falei, como que você sabe quem tem chupeta? Então, assim, ele é super independente. Esse era o esconderijo da chupeta. Ele aí não fica mais nenhuma na gaveta, porque toda hora que ele não acha, ele vai lá. Vai lá e sabe que tem uma, né? Então, ele se vira, ele não sabe trocar fralda ainda. Não vejo a hora de sair das fraldas, mas eu sou super aquela mãe que quando é de primeira viagem que... Ai, não toca, não faz isso, deixa que eu faço pra você, não. E uma coisa que eu ensinei pras minhas filhas também. Eu sempre tive medo de morrer, sabe? Deixar elas. Acho que disso que eu vivi com a Mari, de ser só nós duas, eu ensinei a Mari pro mundo. E a Júlia também, eu vou ensinar o Dani também. Eu falo sempre pra Júlia, eu falo assim, filha, eu tô te ensinando coisas que se um dia a mamãe não estiver, você vai saber se virar sozinha. É fazer uma comida, é lavar uma roupa. Então, a Mari com 10 anos, a Mari já sabia fazer tudo em casa. Aí com 11 anos a gente chegou aqui, com 12 ela já ia limpar a casa comigo nas férias. Nossa. E limpava super bem, limpa um banheiro super bem. Então assim, eu falo, filha, eu tô te ensinando pra vida. Porque eu não sei da mãe, eu posso morrer e vocês ficarem sendo judiadas por alguém, sei lá. Eu tenho tantos, né, coisa de mãe. Sim, amor. Então o Dani eu tô criando da mesma maneira, ele tem que saber se virar. Porque essas mães que colocam prato pros filhos, que tem os momentos que a gente faz. Que serve, né, amor? Isso, que serve, mas assim, no dia a dia a gente ensina como fazer. Porque eu aprendi, com 7 anos já fazia comida. Eu tive que fazer comida. Minha mãe tinha que sair e era assim. Então eu passo o que a minha mãe me ensinou. E elas são super gratas. A Mari, ela... Amor, e essa tua parte do servir, que tu comentou no começo, que tu ama servir. E hoje, como é que é o teu trabalho com relação a isso? Servindo as pessoas, né? Porque hoje tu trabalha servindo, né, amor? Diretamente, né? De organização.
Eu gosto de ver a felicidade no rosto das pessoas, sabe? Ah, eu acho que o dia que tu vier aqui em casa, eu vou também ficar muito feliz. Ai, quando eu finalizo uma organização, que eu olho pra carinha da cliente, assim, eu vejo ela tão feliz, e é um trabalho tão, assim, gratificante. E um trabalho também muito espiritual, Bianca. A gente pensa que não, mas eu entro em lares, eu mexo na intimidade das pessoas. Verdade. Então, eu tô em oração, às vezes eu tô indo para casa da cliente, eu peço direção para Deus de como agir com cada cliente, porque eu atendo todo tipo de pessoas. E eu já tenho de cliente que ela começou a ter ataque de dor de estômago, porque ela não conseguia desapegar das coisas. E eu ficava assim, vamos tomar um café ali, vamos parar um pouquinho. Vamos tomar um café. Ela também era cristã. Eu falei, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus leveza nesse dia, para você se sentir bem, que isso não traga dor, que te traga paz. E aí a gente foi tomar um café e ali conversando outros assuntos, nada a ver. Quando a gente voltou, eu falei assim, essa roupa não tem mais nada a ver com você, né? Ela, é mesmo, vamos doar. Então, depois ela falou assim, minha dor de estômago sumiu. Então, é muito... E depois que terminou... Aí passa meses, elas me ligam, falam assim, Ana, tudo que eu não uso eu desapego. Aprendi com você que se eu não tô usando, tem gente que precisa. Eu falei, é tão gostoso de ouvir, sabe? Porque aqui o consumo aqui é muito forte, muito grande. E as pessoas compram coisas que nem precisam. Não, só porque tá barato. Só porque tá barato. Comprei, eu fui ali, a blusinha tava $7, comprei. Fiz isso aqui, comprei. E vai amontoando. Eu já cheguei a achar dinheiro em casa de cliente. Eu achei um envelope, $3.000. Nossa! A cliente falou assim, eu pensei que no fulano tinha roubado. Esse dinheiro tá perdido há 2 anos. Aí eu falei, ele tá perdido nas suas roupas aqui. Mas o que era perdido foi achado, porque esse aí é o meu trabalho. Sim, então, elas, da mesma maneira, elas compram, escondem as coisas e esquecem das coisas e quando você faz ali a organização, que você traz essa leveza, essa paz, e elas continuam fazendo, depois que eu termino, elas me mandam, mantendo, né? Sabe? Eu falo assim, que bonito. E elas ficam super, porque a organização, ela é muito importante para nossa área espiritual também. Então, você tem que estar sempre com a sua casa organizada, que traz leveza para você, que sua mente você consegue ser mais criativa quando o seu ambiente está organizado, né? As crianças também, tanto é que eu posso falar do workshop? Pode, amor, claro, fica à vontade. No dia 20 agora vai ter workshop lá na igreja, que eu vou estar fazendo lá. E a gente vai falar sobre isso, é para mães, para otimizar espaço, a Érica vai estar falando sobre a influência da bagunça na vida emocional das crianças, né? As crianças deixam de ser criativas por causa da bagunça, é muita informação, muita coisa. Então elas vão para onde? Vão para as telas. Porque ali tá mais fácil, Tá mais fácil, exatamente. É a bagunça nos brinquedos, a bagunça nas roupas. Eu falo que uma organização do quarto de uma criança, ela é boa para a mãe, ela é boa para o filho, ela é boa para o pai. Porque às vezes a mãe tá ocupada, precisa que vista o filho. O pai vai lá, ele acha tudo bonitinho, ele vai pôr a roupa certa, não vai sair pra igreja com o filho de pijama. Então, é isso. Meu trabalho é trazer paz, leveza para as casas, para as pessoas. E foi isso que eu vejo, assim, tu falando agora, né, amor? A cura que tu tivestes e hoje você passa para as pessoas, né? Não só hoje, né? Tu foi passando ao decorrer, mas hoje com Cristo tu entende isso de uma forma diferente e traz isso mais presente, né? A sua cura transborda nas pessoas e cura também outras pessoas. Cura. Né? Meu amor. Dá vontade de ficar aqui a noite toda, né? Obrigada, meu amor, que Deus te abençoe muito. Obrigada. História linda, já choramos, já rimos, né? Já contamos muitas nossas experiências. Eu também hoje falei demais, mas é assim, gente. Deus te abençoe, meu amor, nessa jornada, que Deus te ajude, né? E te abençoe para continuar transbordando aí na vida das pessoas. Através das tuas mãos, através do teu trabalho, o que vieres a tua mão para fazer, faça. E vai ser uma bênção. Amém. Obrigada. Obrigada. Nada, meu amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua
família. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.